assim, mas vocês estão vendo a nossa posição? Eu tô completamente virada para ali, porque eu não vi a hora desse momento chegar. Afinal de contas, ele foi eleito com 1 milhão? 1 milhão? Pra mim? É. 1 milhão, um pouco mais de 500 mil, não sei exato. Não. Já tá até Não, é porque eu não gravei o 1 número. milhão 500, né? Tantos mil, é. Enfim, hoje ele é o deputado com o maior número de votos da história do Brasil, o que é uma coisa super importante. E ela também, a deputada estadual, a Vani. E o negócio é o seguinte, quem é Enéas que chegou aqui com o relógio, e eu já falei, relaxe, Já obedeci. que agora você não tem mais Eu tempo. obedeci, a senhora, já guardei. Obedeceu de pronto. Primeira pergunta que todo mundo acha, vocês não são casados, são? Não, senhora. Colegas de trabalho, não. Colegas de trabalho que já foram aluno e professor. Eu fui aluna dele, do curso de eletrocardiograma em 89. A senhora é dermatologista, Sou é médica médica, também. mas naquele instante, naquele momento, 89, eu estava no 3º ano de medicina. Eu sou biomédica, além de médica. Que tem Sou quantos professora de medicina. Eu tenho 49 anos. Tá ótimo. Esse sotaque gostoso é do Sergipe, é isso? É de Sergipe. Sabe toda a história, já. Mais ou menos. Eu nem li a história aqui, não. Sei alguma coisa, eu nem vou ler. Eu sei alguma o senhor coisa. é sei que- acriano, né? Mas o senhor se considera? Nascido lá no Acre, mas o registro pobre, naquele tempo, meio século atrás, não sabia nem direito onde nascia, né? Então eu fui registrado em Belém do Pará. Belém do Pará. Jurista jurídico. E foi meu colega no Aqui Agora. lá Foi, nesse- mas isso é muitos anos. Não, pois é, mas antes Eu tô com disso... 63. Quantos anos? 63. Tá ótimo, né? Tinta. Quanto minha tinta, melhor. Pô. É tinta? Tinta. Tipo tablete Santo Antônio? Sim, a tinta da pá pra melhorar, né? O senhor Senão... é casado? Fui, senhora. Minha esposa, num processo político, chegou o clímax e me pediu que não... Uma grande amiga minha hoje. Sou divorciado. E tem filhos? Ah, foi por causa da política? Foi É, por causa difícil. do desespero a que o processo lançou toda a nossa vida. Terrível, né? Terrível. Mas é o Por que o passado. senhor resolveu entrar pra política? Indignação. Absoluta contra. Aí o tom muda. Mas você foi Essa- sempre, assim, um adolescente indignado? Não, eu era um adolescente estudioso. Eu sempre gostei né? de estudar. Muito, né? O óculos Não, indica. o óculos, algumas coisas indicam. O óculos indica, já estudou matemática, física, para entender, para saber se astrologia poderia ser um negócio que sério. Ele foi estudar astronomia. Ele era o CDF da turma. Mais ou menos isso. Mas- Nota 10 a vida inteira? Não, Qual o seu ponto falhou algumas vezes. Mas eu fui em primeiro lugar em quase tudo. Qual o seu ponto fraco? Ponto fraco? É. A timidez, por exemplo? Não. Eu não gosto assim, como começa a gritar meu nome, a minha colega não fica sem jeito. Mas eu fico meio encabulado. Começa a gritar assim na Ele é rua. mais reservado. Eu às vezes mais tenho vontade de entrar discreto. no buraco, eu fico sem jeito, é verdade. Porque, por um lado, tem uma juventude, né? Eu vi vários cientistas políticos tentando entender, explicando, na verdade, a sua votação. Cada um diz uma coisa. Eu imagino que deva ter um número de jovens muito grande, porque quase que uma boa parte, o senhor vai ter que, né, concordar com isso, um voto anárquico dessa eleição. Então o senhor deve, acho que quando parece por lugares de juventude, a galera deve ficar... É uma gritaria. Tipo rock and roll mesmo. Mas, acontece já fazem com ela também. Olha, eu sei que você não O senhor acredita, ainda mas... dá aulas? Dá Amanhã aulas? eu tô dando aula aqui em São Paulo para E 250 médicos. consegue dar aula Tem ainda? nada uma coisa a ver com a outra. Eu Como não é que toco é? em política na sala. Sim. Eu dou aula de medicina. Sim. Aliás, uma revista, a Veja, que me chamou de rinoceronte alguns dias atrás, pediu permissão para ver uma aula minha. Eu nunca tinha dado permissão. Uma aula é sagrada. Mas eu fiquei tão irritado, tudo bem, deixei que ela... E ela assistiu a toda a aula e disse, agora a senhora fala com os Olha, médicos. por um lado, eu também acho que aula é sagrada. Acho que tem que ter... Nada uma coisa, né? Nunca mas toquei eu tenho política. muita curiosidade de ver uma aula sua. A hora que a senhora quiser. Pra saber que se qual é é outra o tom? pessoa, se é uma aula show, qual é o tom Não, qual dessa é o aula? Uma aula em que eu explico o assunto, de vez em quando os alunos riem, sem nada de sexo, nada disso, quer dizer, com piadas sérias, entendeu? Não é nem piada, fazendo rir, às vezes, até da própria linguagem, né? Eu gosto de precisão, eu comecei Pois é, o senhor é um apaixonado pela palavra. pela né? palavra, Pela exato. O essência da conteúdo palavra. semântico, Eu gosto de português, ensinei português há muito tempo, gosto, né? E penso que a melhor maneira de a comunicação ser clara é a expressão vernacular ser precisa, né? Se o que eu quero dizer não é exatamente a maneira, eu não o faço da maneira correta, quem está me ouvindo também não. Agora, não é entende. curioso, porque o senhor é um especialista na palavra, o senhor gosta da palavra, e a gente vive num país em que as pessoas não conhecem bem a Onde língua. a língua foi lançada na lama, né? E mesmo assim o senhor conseguiu uma comunicação
tão forte com o povo brasileiro que E ela conseguiu também, essa votação. ela segue a também. mesma escola. Claro. Mas um psicólogo deu uma entrevista num jornal essa semana dizendo que a expressão, não a expressão verbal, mas a expressão corporal, então esse jeito duro de falar e a linha toda de vocês, enfim, que isso fez com que muitas pessoas, que chamasse a atenção de muitas pessoas e que essas pessoas então fossem convencidas de que vocês então seriam bastante enérgicos Pois é, o que em toda a isso? conduta O que essa do expressão tem a ver partido. com as suas O que ideias? existe, na verdade, é muita força. Nós falamos a verdade com muita convicção. E, às vezes, o olho fica regalado. Nós nos transformamos até. E nos gesticulamos também. Falamos forte. Mas isso era Falando a isso é o verdade com marketing muita do mas é o sinceridade. marketing também do chamar sim. atenção. Quantos segundos foram na sua primeira campanha? 15, dos quais eu usava 13. Mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Não há nenhum projeto de marketing, não há nenhuma autoridade que tenha sido consultada sobre isso. Eu queria pedir desculpas ao senhor, mas eu sou assim mesmo. O senhor Leo já trabalhou comigo. Quer dizer, nós dois estivemos juntos num programa em que me davam 1 minuto para a expressão. Mas acho que fazia parte do grande show Enéas. Então vamos Porque- voltar. Porque chama atenção. Mas vamos voltar. 1 minuto. Muito antes disso, muito antes, eu tinha 8 anos de idade. Ora, aos 8 anos de idade, é mais de meio século atrás. Não vai falar que marketing, eu não sabia o que é marketing. Um menino pobre, humilde, filho de Vindo de marketing. recém-chegado de Belém. Ainda estava no Acre. Ainda estava lá. É a diretora do meu colégio, a professora Clarice Fecuri, ainda está lá, tem 80 anos. E eu fui presidente de um grêmio. A senhora vai perguntar por quê? Eu não sei. Porque Mas era os líder. colegas indicaram, não sei, eu com 8 anos, Claro. indicaram, eu fui presidente do É Grêmio. um dom, né? claro que é. Sim, Claro que é. não faço força Ele não nenhuma. fabricou, é Não. natural. Se eu me irrito, e em política eu me irrito, porque ali eu estou vendo hipocrisia. Com o que, falsidade. por exemplo, o senhor se irrita? Em política? Quase tudo. Nós discordamos desse modelo político. Peraí. O sujeito. fundamental. O primeiro Pois é, sujeito mas- é fotografado nos outdoors sorrindo. Sorrindo. Aí a gente pergunta, sorrindo de quê? Sei. Cinismo, hipocrisia, Entendeu? Tá rindo de quê? Tá rindo de quem? prometendo, Entendeu? pedindo voto. Entendeu? Isso nós não Nós concordamos. nunca, veja bem. Nós agimos diferente. Os ilustres psicólogos, estudiosos, cientistas políticos deviam parar e observar melhor. Nunca eu pedi voto. Nunca. Nunca. Eu digo, meu nome é Enéas, só. É uma opção. Bom, tinha que dizer número. 56, 56. Só. Agora, de como a gente fala, é um dom da gente. A colega que segue percebeu que isso é interessante. Ela é capaz também de falar do mesmo jeito. Porque há quem queira e não é capaz. Ela é capaz. Então, Eu ela faço diz- a verdade, eu falo aquilo que eu acredito. Exato. Isso é Ela fundamental. acredita nisso, Mas o entende? que vocês acreditam? É isso que Nós é a grande acreditamos dúvida. que é possível mudar o modelo político que aí está. Nós acreditamos que é possível dizer a verdade. Bom, mas aí vai falar de política. Eu estou tão leve. A conversa com o senhor está Não, tão mas a descontraída. gente consegue falar de política num plano geral. Né? Num plano bem abrangente, num plano bem abrangente, existe um processo de esfacelamento da nação. Um processo que não é ao acaso, ele é programado. Quando se retira o latim da escola pública, quando se retira o curso de filosofia, há um projeto por trás, um projeto diabólico, para o qual a maioria não dá Projeto atenção. que vem de longe. De longe. Projeto que não é do Brasil, projeto que é mundial. Quando se luta para legalizar o aborto de qualquer maneira, há algo por trás. Não quero entrar no mérito, aprofundar a questão. Quando se Isso luta a pode ser, favor nesse da pena de momento, morte... ser há acusado algo. de antigo. O que o senhor diria? De quê? De antigo. Eu sou antigo? Por exemplo, Recuperar o latim. na hora que o senhor fala recuperar O o latim, latim é a não sabe o que eu base pensei? da língua. Eu concordo, mas na hora que o senhor falou recuperar o latim, eu já pensei porque tá indo tanto pra lá pra trás, chega na palmatória, essa sua reforma do ensino? Não, porque o maltrato físico não traz resultados positivos. Eu tenho filhas, 3, jamais deu uma De quantos palmada em anos as nenhuma. suas filhas? Tem que fazer conta, mas deve ser 32, 33. Você já é avô? Tem que fazer conta. Sim, porque eu não vivo guardando as O datas. senhor é avô, mas o dia do aniversário dela o senhor sabe. Eu sei. Porque Tá não bom. tem como, senão... E o seu avô já? Sou. O que tem? Sou. Não, ótimo. Eu digo ele que ele conhecer, porque eu acho importante isso. Obviamente tem alguns que cantam e recantam a família e não significa nada também. né? Não, eu sou avô, mas isso não quer dizer que eu tenho cabeça aqui me lembrando do dia que nasceu, né? Não, são coisas normais da vida. Não estou me lembrando. Tá. Uma está em Brasília,
a outra está no Rio de Janeiro, o menor está em Brasília, aliás, está aqui em São Paulo agora, está no estúdio vendo o programa. Sim, mas não aponha na tela não, por favor. Não, eu fiquei curiosa pra saber quem Depois é a a senhora Karina. Pra depois eu ir conversar com ela pra saber quem é Enéas. Para ela. Pra E ela. para cada um é uma Por isso a coisa. gente já lhe perguntou quem é o Enéas na sala de aula. Na sala de aula, a senhora pergunta para os alunos. Se eu tenho 1000 alunos, e ela foi uma, que pagam Hoje só tem 1000 alunos todo ano, que pagam. pagam para assistir a toda a explanação. Pagam. Deve haver alguma coisa sendo ensinada ali, né? Há 30 anos. O senhor dá aula de quê? Atualmente de cardiologia, eletrocardiografia, o método. Mas já ensinei português, já ensinei matemática, já ensinei biologia, já ensinei física, tem diversas matérias em nível pré-vestibular, dentro da universidade, já ensinei fisiologia, já ensinei fisicoquímica, já ensinei bioquímica, uma opção de coisa. E a sua família não é de políticos? Não, nenhum. Não. O senhor perdeu os pais, não foi? Muito cedo na O sua pai, vida. fiquei órfão com 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade. E a minha mãe com 30 e poucos. Agora o já senhor saquei falou- mais feliz. Perdeu o papai Perdi já... o ano passado. Ano passado. Agora, a Vanille está casada ainda. Não, eu estou separada. Também foi a política que fez você se separar? Não tem Ele nada até a ver. viu. Não, a minha Porque eu vida acho que deve ser particular- muito difícil. É desgastante. O difícil é atualmente um relacionamento e não tem amigo. nada a ver com a política. Agora, Agora você eu falou estou estudando, no É projeto inclusive. verdade, de eu não, vocês. olha, o senhor não conhece esse programa aqui, a gente é tão engraçado, eu perco fique o à amigo, vontade. mas não perco a piada. Ela tá divorciada, ele tá divorciado, daqui a pouco a gente Não, fala, ainda não "Ai, somos amantes. voltando." Não, Não, namorados. Se fosse, diria de público. O senhor não vai me dizer o que toda estrela da Rede Globo fala, não dá tempo de namorar. Não, não é isso. Eu não disse isso. Que namorar pra mim é Gosto muito fundamental. do sexo oposto. Tá. Mas não é sou o caso normal. agora. Absolutamente. Não, você... Ao contrário do que às vezes também diz, o senhor é Não teria normal. motivo para não Absolutamente. dizer, dona Astrid. Se houvesse alguma coisa, não teria motivo. não Agora, teria motivo. vocês falaram, dando um esboço aí da coisa da educação. E nessa questão da segurança, que eu acho que é a grande questão do país, como é que o senhor vê o esfacelamento em termos de segurança? Esfacelação imediata é cerceamento. Segurança. Esfacelação imediata é cerceamento. É policiamento ostensivo. Isso é imediato. Porque houve um momento aí em que os níveis chegaram a um assassinato por hora. É um absurdo. Né? Então, isso é, digamos assim, isso é o imediato, mas não resolve. Porque a grande raiz da questão, o cerne da questão, está na desigualdade brutal da distribuição de renda e na falha do processo educacional. Vejam, senhores, né? Plural é senhores, apesar de serem duas. Certo, Já alemão é mais bonito, que o plural é feminino. Também é uma coisa para discutir, né? Quantas línguas? Parênteses. Quantas línguas o senhor fala? Fluentemente só falo inglês. Eu leio francês, né? Alemão, Tropeço um pouquinho. Em castelhano, falar e comunicar-me só em Tá. inglês. Fluentemente. Mas, voltando ao que o senhor está falando da segurança, para que a morte deixe de ser o que ela é, uma coisa banal que se virou, é preciso que exista educação no sentido amplo. Quer dizer, formação de valores. Não é só dar informação, é formar. Pegar aquela criança cujo cérebro é um livro com as páginas em E branco. onde começa essa formação? Desde a amamentação, desde o primeiro momento. É na família, é no convívio, é no respeito aos semelhantes, é no respeito à vida. Essa criança vai recebendo em casa, e hoje uma coisa terrível é a televisão. Na medida em que mensagens positivas de respeito ao ser humano vão sendo transmitidas, dentro da criança, naquele cérebro, né, onde as páginas estão Peraí, em o senhor branco. disse isso terrível é a televisão. Não, não. Em que Terrível sentido? quando ela transmite, ela veicula, ela dá valor, por exemplo, ao maníaco do parque. O senhor deve estar recordado, eu me recordo porque vi, ninguém Claro, me contou. claro. Aquilo durou mais de 20 minutos. Aquela exposição de como aquele senhor, já morreu, né? Um jovem, como é que ele estuprava as moças e comia a carne da perna. Não, maníaco do parque. Do não, parque? Tá vivo, tá preso. Não o mataram, não? Não. A história que me contaram que disse assim. Tá preso. Tá vivo? Tá condenado a... Mas presídio depois ele recebeu daquele- milhares de cartas. não, apaixonadas. Sim, isso mesmo. Entendeu? Então, nesse instante, eu pergunto, o que foi que a população ganhou ouvindo descrição de atos escabrosos? De comer carne... Promovendo, Tá promovendo, a né? violência, Eu, dando mau nesse exemplo. sentido, é que eu acredito que os meios de comunicação deviam transmitir coisas mais positivas. Mas, por outro lado, também não foi a televisão que fez com que a pressão da sociedade prenda o maníaco do parque, prenda o sequestrador de com não sei respeito quem. à senhora, dona Astrid. Astrid. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O serviço bem prestado à comunidade não dá o direito, eu respeito as coisas como estão, porque eu não tenho poder para mudá-las, mas uma coisa é prestar o serviço, outra é logo a seguir fazer o Então, contrário. agora o senhor tem poder para mudá-las, né? Pequeno. O parlamentar luta
num conjunto de 500 ou 500 e pouco. 500. Agora, o executivo não. Tanto que eu disse e repito, isso foi um recuo estratégico. O que nós estamos pretendendo... Por isso que o senhor queria ser presidente. Esse é um caminho à presidência, É um para caminho. a presidência. Lá o que nós pretendemos é levantar o Congresso, é tirá-lo da inércia, é dar um brado, né? Sacudir as mentes dos nossos colegas, que, do nosso ponto de vista, estão entorpecidas. Quando um parlamentar passa pela rua, ele se esquece do que está vendo ou procura não ver. Porque se ele abrir a janela do carro, ele olhar e vir, se ele olhar e vir, né? Futuro subjuntivo de vir. Isso, Se ele vir. olhar e vir o que está ali fora, ele passa mal. Agora, eu só acho uma luta quase que em glória. Por exemplo, a Vanir é vereadora, foi, né? Agora Sou foi, vereadora é ainda. vereadora. Agora, a partir de janeiro, deputada estadual. Mas como vereadora, quantos projetos a senhora apresentou? Eu tenho 2 projetos... Não, apresentados. Apresentei mais ou menos uns 20, mas os 2 projetos que já são lei são ótimos, Mas excelentes para para a chegar população. nisso... Sem acordo nenhum, sem troca de favores, apenas pelo mérito. Isso é fundamental. Exemplo. E é um exemplo de conduta. Por que não pode ser assim? Eu entrei com um projeto, que é um exemplo. O primeiro foi um programa de educação específica, informando as crianças sobre os males decorrentes do fumo, álcool e drogas. Ora, um Esse projeto não foi aprovado. bem Foi. preventivo. Ah, É esse é o que lei, foi. é lei. Foi. Tá? Nas É escolas. lei. Parece. Nas Nas escolas escolas. municipais para as crianças e pré-adolescentes. O segundo projeto, sem privilegiar grupos particulares, eu entrei com a obrigatoriedade do colete à prova de balas para a Guarda Civil Metropolitana. Também aprovado. Qual é a conduta, o modo normal que o político age? Ele vai procurar grupos particulares e pergunta Compor. ou oferece para depois ele conseguir os votos. É a troca. Eu voto no teu, tu vota no meu. Isso. Não, é aquele grupo, por exemplo, o sindicato, os médicos, os professores, para depois eles retornarem com votos. Fora né? os- Pra fora eles os se externos, reelegerem, né? que eles fazem de tudo para se reelegerem. Eu não procurei ninguém da Guarda Civil Metropolitana. Tal foi a surpresa desse grupo, né, da Guarda Civil. Quando eu apresentei o projeto, eles ficaram assim, atônitos. Alguém Poxa, se lembrou de doutora, quantos políticos vieram aqui e prometeram tanta coisa pra gente, para conseguir os votos, nunca fizeram nada. E a senhora nunca fomos pedir nada, a senhora nunca veio aqui para saber se nós queríamos alguma coisa, para depois dar algo em troca. E a senhora apresentou um projeto maravilhoso, Mas então- útil, excelente. E a senhora porque se com sente isso- vitoriosa? Gloriosa. 20 apresentados, 2 aprovados. Sim, no projeto do plano diretor, eu fui a única voz que se levantou contra. Vocês têm também uma Esse é um imagem, exemplo. vários jornalistas que eu conheço e falam que vocês são muito duros, que não adianta querer brincar, cuidado com eles são muito duros. Nós gostamos. Eles processam, eles fazem, eles são Não. agressivos. Nós gostamos das coisas certas, no Ele devido ficou lugar. irritado. Não Fala, não queria pode interromper. Mas que uma ontem imagem- mesmo, veja a senhora como incomoda. É claro que está vendo um número enorme de entrevistas. Então, é preciso haver ordem, né? Um número enorme de jornalistas, enorme. E tu fala, por favor, vamos ficar em ordem. Senão não há entrevista. Não, mas o senhor está interessado. Quem disse que eu estou? Os senhores é que estão. Ninguém me chamou antes. Eu tive É 1,5 verdade. milhão sem pedir nada a ninguém. É verdade. Sem ir a lugar nenhum, a programa nenhum. Sempre pedi para o senhor Carlos Massa para comunicar à nação que estava recuando. Ele me deu esse direito, eu já agradeci ontem, né? Que ia me afastar temporariamente da disputa. Quer dizer, então, de quando em quando, é uma falta de respeito. Um colega nosso médico, doutor Muri, colega nosso médico, trabalhou a noite inteira, de manhã cateterismo cardíaco. Estava exausto, sentou cochilando porque está cansado. O jornalista está filmando, puxa, entendeu? Falta de respeito. E não perguntou antes por que ele está assim. Estava trabalhando, não estava apertando mão, dando beijinho, entendeu? Quer dizer, entende? Isso incomoda. O senhor sente agora que chegou a hora da virada do Enéas? Porque agora o senhor tem um poder muito bem, grande. Vai, por exemplo, emendando essa pergunta na dela, o senhor vai deixar de clinicar, de dar aula? Clinicar eu já já deixei, parou, já né? comuniquei antes em off. A aula não vou parar, eu vivo daquilo. Eu dou aula em São Paulo amanhã e dou aula no Rio terça. Vou mudar o dia de terça para segunda, claro. E Não agora quebra a vai minha trabalhar em atividade. Brasília. Eu vou trabalhar em Sabe por que Brasília. eu estou perguntando isso? Porque a gente tem sempre uma ideia de que o médico, ele fica tão voltado para a verdade. medicina que ele não vê o mundo em volta. É verdade. Não é isso? verdade, Eu tô ele vendo fica aí os alienado. candidatos Fica alienado. todos Muito alienado. Eu vejo viajando muito. no É Brasil verdade. para poder conhecer o povo brasileiro, as questões brasileiras. verdade. Vocês pretendem fazer Não, isso? deixa eu deixar bem claro para o senhor. Eu falo por mim e a colega, eu sei que ela segue. Eu estudei a realidade brasileira. Quando eu me candidatei à presidência em 89, eu ficava desesperado que eu queria falar e tinha 14 segundos. Eu estudei. Eu conheço a questão agrícola, eu conheço a questão mineral, N questões sérias, que não são objeto aqui, são macro questões, eu estudei em profundidade. Tanto que em 94, se você se recorda, houve 2 debates.
Eu ganhei o 3º lugar no país. Em 98, acabaram os debates. Quer dizer, não houve debate nenhum, não pode se recordar, houve para governador. Foi por isso que eu decidi recuar. Falei, que é isso? É brigar igual jogo de futebol, embaixo da trave. Só uma parte ainda sobre os projetos. Se o senhor disser que a atuação do vereador é pequena, nós sabemos. Sem dúvida. Nós não somos débeis mentais, a gente sabe que é pequeno. Pitorescos e Dizendo engraçados. aquilo E aí que mora o acontece perigo. realmente. Pitoresco Como provar engraçado, isso? com resposta à senhora, seria muito engraçado que em 13 anos esse aspecto produzisse a adesão ao... Posso cruzar a perna, fica à vontade? A adesão ao partido, veja, de desembargadores, de generais, professores de direito, Quem é aquele- professores de engenharia nuclear. Quem é Seria aquele- muito engraçado. Aquele senhor que foi eleito com 275 votos, o que a Médico- gente acha uma incoerência médico no Brasil. formado também em ciências exatas. Não, a gente acha não. A senhora está falando a opinião de um grupo que acha. E deixaram de ser eleitos os políticos Convencionais. convencionais. Aí esses estão irritados. Entendeu? Mais ou E menos, aí, também não dona podemos Astrid? generalizar isso, que a gente tem uns 3 nomes ali que foram eleitos convencionalíssimos. Antônio Carlos Magalhães, Jader Sim, Barra. A razão é outra. Boa sorte. A razão é outra. Ali não. Ali não é a comunicação verbal única. Não, óbvio. Ali é todo um sistema mundial. É, aquele que a gente... O senhor Antônio Carlos tem atrás dele todo, não sei se é bom ou mal, não quero discutir isso aqui, mas Tá. ele tem um grupo de apoio. Agora, Qual é o doutora grupo de apoio do Prono? Dona Astrid. Peraí, qual foi a doação que eu tive? Boa Vamos dizer pergunta. pra câmera. 0. Com quanto o senhor fez a sua campanha? Ela que controla. Mínimo foi 50, deu 60. 50, 70. Cada um de nós. Eu tive uma doação, De onde sai esse agradeço. dinheiro? Uma Eu doação que de disse isso. Não, eu ganho 800 bem. reais. Peraí, de novo. Claro. Sou professor no Rio e São Paulo. Peraí, ganho bem. Dá pra viver bem. Agora, independentemente disso, apertou, por causa de avião e tudo, pedi emprestado, deixa eu agradecer, de público, posso? Claro. Banco Real, não tem nada. Na pessoa do gerente lá do Rio, o senhor André, que foi gentil. E Emprestou. pediu 50 e mais 20. Não é doação Que do banco. doação? Agora eu quero também, para reforçar esta tese, que eu tive em 98 57 mil votos. É. Eu sofri essa injustiça eleitoral e não saí por aí aos braços, Não. gritando, Entendeu? revoltada. 57 eu mil não foi aceitei, deputado. eu me conformei. São as eu regras do respeitei jogo. a lei eleitoral, ela existe, ela é Pois cumprida. são ela as deve ser regras, tudo cumprida. bem, tá? São as É, regras. tudo. Se quiserem Mas- mudar, mudem. Mas não poderiam ser mudadas essas Pode. regras? Mas, peraí, na hora de mudar, tinha que pensar também que num jogo de futebol, todo mundo tem o mesmo tempo. Seja o time do interior, pega uma cidadezinha qualquer do interior de São Paulo, qualquer uma, e seja o eu Corinthians, concordo. o tempo é o mesmo. Agora, na hora de eu me exprimir para a presidência, concorrendo com alguns pascaços, em bom português, imbecis, semi-analfabetos, que não sabem a fórmula da água, que qualquer menino de primário sabe, o sujeito tem todo o tempo do mundo e eu tenho 20 segundos. Isso é justo? Dessa regra, Peraí, doutora isso é Nery. justo? Eu sei que fiquei Isso quieto. isso não precisa mudar. peraí, ó. Isso Doutora não Nery, precisa mudar. peraí, Isso ó. aqui nos prejudica, eles querem mudar. Vamos Doutora mudar Inês, os pingos. olha, ela falou que ele é carismático. Eu quero Sempre saber. em O benefício senhor, o dele. senhor A criticou grande muita gente. impressão- O senhor tem um ídolo na política brasileira? Falecido ou vivo? Vivo não tenho. Falecido Getúlio Vargas. Um exemplo de brasileiro preocupado com a nação. Quer dizer, com o Estado Nacional soberano. Uma figura que está sendo já figura de retórica hoje, né? Porque o Brasil hoje é colônia das multinacionais, sem dúvida. O senhor é chamado de mestre. Dando aula há mais de 30 anos. Tenho lido aqui no jornal que até as pessoas que estão junto com o senhor o consideram mestre. Obrigado. Quer dizer, a impressão que eu tenho é de um grande líder Obrigado. com ideias muito diferenciadas, muito especiais e que vai montando toda uma congregação à Isso. sua volta de pessoas muito diferentes também e que se Atrai. achegam. Eu ia falar uma coisa, se achegam ao senhor pela admiração. verdade. Parece que foi isso que os uniu, não Exatamente. Eu foi? Foi gostaria uma até de admiração da falar sua isso. parte em relação ao doutor Enéas. Primeiro, como mestre, como professor, pelo preparo, pelo carisma. Quando eu assisti a primeira aula dele, eu fiquei impressionadíssima. Ele conseguiu que eu prestasse atenção à aula. Quer dizer, uma coisa, ele conseguia passar o ensinamento com muita força. Ninguém dormia na aula. Eram 300 alunos, eu nunca esqueço. Aí, depois da admiração como professor, eu o conheci como um líder político, uma pessoa preparadíssima, corajosa, capaz de enfrentar todo esse sistema, desvinculado de qualquer coisa, pensando na nação, não nele. E eu quero aqui deixar bem claro, quando nós sempre dizemos assim, não usamos a política como meio de sobrevivência. Não. Nós somos médicos, temos a nossa profissão. Poderia ser qualquer profissão, mas nós somos médicos. Eu sou médica, professora de medicina, e estou vereadora e agora estarei deputada. Se eu um dia deixar de ser,
deputada ou vereadora, voltarei a atuar na minha profissão, como eu ainda continuo atuando, mas me dedicarei com mais afinco, com mais firmeza. Estarei dando todo meu tempo para essa atividade produtiva. Enéas, Então, isso é muito importante. Os fazer políticos usam a política como o meio de sobrevivência. Queria fazer uma última pergunta, assim, bem direta. Várias vezes eu vi o senhor fazer assim, a doutora Vanir falando, o senhor fazia assim Não, pra é porque ela. eu noto O senhor é a questão autoritário? de... Não, tanto que eu pus o relógio aqui antes. Né, Mariana? Mandou tirar. Por que você botou o relógio aí? Porque eu tenho receio de ser inconveniente. Irritar-me-ia muito se um dos senhores pedisse para parar. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto de ser disciplinado em termos de... Aliás, em tudo, né, em tempo. Eu trato todo mundo de senhor. Intimidade. Eu trabalhei com o senhor, eu sei que o senhor lembra assim, disso. Eu trato um garoto, meu aluno de senhor. Intimidade entre homem e mulher gera filhos. E exige que ele trate de senhor. E entre dois homens não sai pra nada, entendeu? E a gente já... Aliás, essa questão eu gostaria de discutir Essa com o questão senhor. muito lhe interessa aqui no nosso programa. União civil entre pessoas do mesmo sexo. A união civil está prevista na Constituição, não é novidade, está lá na Constituição mais de 50 anos atrás. Duas pessoas vivem juntas, sendo do mesmo sexo diferente, constroem um patrimônio, desde que possam provar, o patrimônio é dos dois. Qual é a discussão? Eu estou perguntando. Está na Constituição? Está na Constituição. Tá Mas nunca foi respeitado isso. Assertiva é de uma autoridade, de uma autoridade conspícua. É do doutor desembargador Liborne Siqueira. Não há o que discutir. E qualquer pessoa que estude um pouco de direito sabe que toda... Mas existe um projeto... ou isso é outra coisa. Não estou preparada para falar sobre isso, nesse nível, mas não existe um projeto em tramitação no Congresso... Lula nunca disse isso. Tô vendo aí. Não, é outra coisa. Não é o senhor que disse, é outro homem, está errado. Não vamos entrar nesse... Eu disse isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nunca disse isso. Então, existe em tramitação no Duas Congresso pessoas, um projeto... Espera devagarinho, duas pessoas, sejam de sexo diferente, sejam do mesmo sexo, desde que construam um patrimônio, Esse é o projeto. não há discussão. O projeto não ser posto em prática é igual ao casamento. Mas esse não é um projeto que está tramitando no Congresso há As anos. coisas são assim no Brasil, juros 12% da Você Constituição. está querendo dizer que os deputados federais não Fazem a leram... lei, fazem e a lei não é aplicada, está cheio disso. Mas por que a lei não é aplicada? Porque existe hipocrisia, porque existe É mais falsidade. do que isso, gente. Estão fazendo uma lei nova que já existe? Está lá na Constituição. Também tem essa. Tá lá, Não tá lá. leram, estão fazendo de Mas novo. peraí, senhora, dona Astrid, vamos ver os juros. Os juros não está escrito lá, sexo, são 12% ao ano, todo mundo sabe. Bom, o que está escrito, né? Está escrito que todo mundo Há tem leis direito do à Brasil que casa. pegam e há leis que não pegam. Vamos para o Código Civil, entrando em direito, né? Vamos lá, Código Civil. Se o senhor casa com a moça e ela não é virgem, o senhor tem direito de anular o casamento. Qual é o juiz que vai ter coragem de fazer isso? Mas está lá. Aí o senhor vai dizer, no Código Civil já mudaram, está lá. Quem é que vai ter coragem de fazer isso? Doutor Enéas Astrid, o que o doutor Enéas tem de característica principal é a firmeza, ele gosta de ordem, Então, ele gosta de disciplina. Mas será que ele disse Isso que eu parecia nós jovem? Peraí. admiramos. Aí eu disse, Não filho da barba. respondeu. O senhor é autoritário? Ele é autêntico, ele fala a Ele é verdade autêntico, sempre. Autêntico. Olha a palavra Aí é autoritário. confundido com outra coisa. Olha a palavra que ele fez, autoritário. Eu gosto de... O senhor fala, eu ouço. Eu falo, o senhor ouve. Eu gosto de ordem. Não, o senhor ouve, o senhor já não é O autoritário. senhor tem muitas ideias. Eu sei que o senhor é o rei das ideias. Não, não sou o rei. Não, Tem já, muitas. eu sei que é que eu já fiz seus números aqui, então já sei na numerologia que o senhor é o Mas rei isso é das uma outra ideias. conversa. Agora, Isso é um outro dia. Escorpião. O senhor é um administrador, é organizado? Organizar devagar. Os papéis todos no lugar, não. Minha mesa é terrível, não. Faço esforço. Peraí, nunca trazei em 30 anos um corpo no meu curso, nunca. Mas é um esforço O para senhor ser tem assim. que fazer esforço. Ele é criterioso, Criterioso. rígido nos horários. Eu exijo de mim aquilo, tudo que posso dar. O senhor sofre muito? Sofro com a miséria, com a desgraça. Fico, sabe? Quando eu vejo o menino pedindo Não esmola... se soca, você não vai. Quando eu vejo o menino pedindo esmola... Quando eu vejo o menino pedindo O homem é esmola... praticamente manequim 34. Ele é desse tamanhozinho. É uma loucura. Leptossômico. Leptossômico? Leptossômico. que é leptossômico? A Constituição biotipológica. Ele não, ele é píquico. Ele é o quê? Ele é píquico. Ele é o quê?
P-I-C-N-I, é o Tem piquenico. direito a me ofender? Houve um grande, deixa eu explicar para o senhor. Muito obrigada por esse piquenico. Peraí, deixa eu explicar para o senhor. Houve um psiquiatra chamado Kretschmer que dividiu os seres humanos, claro que toda classificação é artificial, mas ele pegou os dois extremos. Os indivíduos extremamente magros, eu sou um exemplo, né? Muito magros, né? E esse tipo astênico, bem magro, ele disse que quando ficasse doente de doença mental, seria esquizofrenia. E um outro tipo oposto, o senhor é o tipo pícnico, né? Pícnico, é mais rechonchudo, não é? Esse tipo, é uma palavra bonita, né? Linda, O anota pra não esquecer. Já tá aqui, ó, pícnico. Pícnico, é linguagem médica. E esse tipo de senhor, se adoecesse, doença mental, tudo é teórico, o senhor chegaria à chamada psicose maníaco-depressiva. Eu tenderia para a esquizofrenia. Entendeu? Mas isso, veja bem, isso primeiro é uma generalização. Esses extremos são, entre eles há uma gama enorme com a distribuição gaussiana. Bom, já foi imagino, aprovado dona no teste. Astrid, é Já fundamental. foi aprovado no teste, está liberado para ir para Brasília. Muito obrigado. Dona Não, Astrid, e mas a que senhora o tem doutor esse poder. Enéas Agora tem o negócio é o seguinte. uma arrumação cromossomial privilegiadíssima, específica. Essa arrumação cromossomial Ela só quer dizer que é dentro bem boa dele, bem dotação. dotado pela natureza. Não, eles estão Isso querendo não Vamos voltar aqui para vamos dar pro melhor da tarde. Doutora melhor Vanessa, da a sua tarde. admiração pelo doutor Enéas. É uma loucura. É uma loucura. Vamos voltar pro normal que eles querem. Não, o normal é a nossa programação do Mas melhor eu da lhe garanto tarde. que do que o pessoal fica. As palavras não conhecidas, elas não causam, como a senhora pensa, afastamento, não. Não, eu causam imagino. atenção. Quando eu disse leptossômico, o sujeito que não sabe o que ele para ver o que é. Esse devia ser o papel da televisão. Em vez de descer o nível, subir o nível. Porque aí a senhora teria, não que a linguagem seja tudo, mas é quase tudo. E Confúcio já dizia isso há 2000 anos atrás. acho que é tudo. Entendeu? Quer dizer, no momento exato em que a gente fala... Olha, Ou no como já português... diria o velho guerreiro, quem não se comunica, E eu vou dizer mais, hein? Olha, numa linguagem assim, bem comum mesmo, viu? Olha, entrevistar vocês dois foi um prazer quase sexual. Olha, mas aqui, a gente está encerrando, evidentemente, mas agora tem uma vantagem também. O senhor ter tido 1,5 milhão de votos, porque agora o senhor tem responsabilidade. Até então, poderia ser o louco, como as pessoas dizem no popular, Como alguns o dizem. Enéas gritando na televisão. Alguns dizem. Agora é um deputado federal Mais votado. e a gente mais votado da história do Brasil. Né? Não é o mais votado dessa ali, da história do Brasil, e que a gente vai estar acompanhando. Espero que a gente tenha outros encontros para debater outras ideias. Quando os senhores principalmente convidarem. depois da eleição, porque o senhor tem uma ideia um tanto quanto polêmica com relação à bomba atômica no Brasil, mas isso ficou para a próxima. Não pode mais. O tratado Ai, já que foi bom, assinado. ainda bem. Tratado da proliferação de armas. Ai, ufa, que ó, boa notícia. Obrigada, prazer. A gente vai para a Central Band de Jornalismo agora com Luciana Oliveira. Astrid, aproveitando aí a...